E uma das... Eu estava a pensar na caça ao tesouro foi elaborada, né? Amanhã temos o nosso piquenique com caça ao tesouro às crianças e tal. Páscoa, nos nossos dias, tem usado uma simbologia muito comercial do ovo de Páscoa, né? Que tem a ver o ovo com o coelho, com chocolate e coisas assim. Na verdade, se algum animal que se representava a Páscoa não era o coelho, não era também o ovo, nós sabemos disso. Estava aqui a pensar, eu estava tentando lembrar, né? Por que usaram o ovo e por que usaram o coelho? Vocês devem saber, não? Se pararam para pensar, o ovo representa a vida e o coelho representa a fertilidade, ou seja, muita vida, né? Tem significado, mas é um significado muito, muito, muito pobre, se pensarmos no verdadeiro significado da Páscoa. Por quê? A primeira Páscoa surgiu quando os hebreus eram escravos no Egito, não é? A última praga que definiria que eles seriam libertos era o que? Quando o anjo passasse e ferisse todos os primogênitos, mas seriam poupados aqueles que o anjo vê na porta, nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, seriam poupados. Então, quando a Páscoa foi instituída, antes da saída do povo da escravidão, então, o que aconteceu é que cada família devia sacrificar e imolar um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro devia ser passado nos batentes das portas. E aquele sangue significaria que a morte não entraria naquela casa e aquela família estaria a salvo. Foi isso que determinou, então, que os filhos de Israel, os primogênitos de Israel, não morressem na 10ª praga, que, por fim, conduziu o faraó a permitir que eles saíssem libertos do Egito. Ou seja, o cordeiro é chamado esse cordeiro pascal, não é? Agora, isso é uma pré-figura do que seria Jesus, não é? Porque Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, ele vai mencionar exatamente isto. Lá no capítulo 5 de 1 de Coríntios, no verso 7, quando ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, Jesus Cristo é para a igreja o que o Cordeiro Pascal foi para o povo que era escravo no Egito. Se o Cordeiro Pascal, com o seu sangue, permitiu que eles saíssem em liberdade, é o sangue de Cristo que nos salva e que nos conduz à verdadeira liberdade. E sabe que isso já tinha sido dito por João o Batista, quando anunciou Jesus e apresentou Jesus às pessoas que ouviam a sua pregação. Quando ele viu Jesus, e isso ele disse lá em João 1,29, o Evangelho registrou, que ao apontar Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Tal como no Êxodo, esse cordeiro tinha que ser imolado, não é? E Jesus também o foi lá na cruz do Calvário. Assim como o cordeiro devia ser sem defeito, Jesus também nunca pecou. Só alguém sem pecado poderia ter o seu sacrifício aceite por Deus, um sacrifício substitutivo e perfeito e definitivo. E foi isso o que Jesus foi. Se pensarmos que quem devia morrer éramos nós, ele substituiu-nos lá na cruz. Ao lermos a respeito dos sacrifícios e de todo o ritual para a obtenção do perdão lá no Antigo Testamento, nós sabemos que tudo aquilo que se descreve no Pentateuco e nomeadamente em Levítico aponta para o sacrifício definitivo de Jesus lá na cruz.
Você sabe que o sistema sacrificial já não existe mais e não é mais necessário. Por quê? Porque eram, como diz o autor de Hebreus, a sombra do que viria. Ou seja, o sistema sacrificial daqueles animais que eram sacrificados e cujo sangue aspergido trazia o perdão ao ofensor, não é? Ele representava apenas aquilo que viria com o sacrifício perfeito de Jesus. Você pode ver isso lá em Hebreus 9, 28, se quiserem abrir. Eu tenho cá e posso ler para os irmãos. Em Hebreus capítulo 9, no verso 28, ele vai dizer exatamente isso. Hebreus 9, 28 diz que assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E é muito interessante que ele diz que tendo se oferecido uma vez para sempre. Isto é que aquilo que Jesus Cristo fez é definitivo. A morte definitiva é celebrada porque essa morte, na verdade, derrotou o poder da morte, né? É interessante isso foi a morte de Jesus. No capítulo 10 de Hebreus, no verso 12, diz que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Você veja bem que aquilo que Jesus Cristo fez foi único e foi definitivo, que ele diz assim: para sempre um único sacrifício. E no versículo 14, Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Isso significa que nós fomos perdoados. Olha, o versículo 17 diz que também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados, dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O perdão de Deus é um perdão eterno. Deus nos perdoa dos pecados passados, presentes e futuros, porque o sacrifício de Jesus abarca tudo isso. E é muito importante que eu tenha realmente essa consciência que aquilo que Jesus Cristo fez é definitivo, é único, é para sempre e traz os efeitos eternos. Agora, quando nós pensamos em tudo isso, nós vemos que este sacrifício de Jesus lá na cruz, a sua morte, derrota o poder da morte. Olha só, Hebreus capítulo 2, verso 14, Hebreus 2, 14. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus, por sua morte, destruiu quem tem o poder da morte, a saber, o diabo. Paulo concorda com isso quando ele escreveu lá em 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como é isso? Não é? O Cordeiro de Deus, com a sua morte, ele venceu a morte e nos reconciliou com Deus. A morte de Jesus foi definitiva, pois acabou com o reinado da morte. Sabe, Deus lá na cruz, ele provou que nos ama. Veja lá que diz Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Sabe, eu não sei o que você pensa sobre este versículo que está aqui, João 3,16. Esse versículo não fala, mas depois o Evangelho ele vai se expressar exatamente com a morte de Jesus. Deus enviou o seu Filho com uma missão, e a missão do Filho consumaria com a sua própria morte,
Quem de nós envia os nossos filhos para uma missão que vai ser concretizada na sua morte? Eu não sei quantos de vocês pararam para pensar, vocês que são pais. Eu não conseguiria ver, no caso, as minhas filhas sofrerem por nada. Ainda mais se sofressem injustamente no lugar de pecadores. Eu não conseguiria ver isso. E foi o que o Pai viu em Jesus. Uma das coisas que eu e você precisamos perceber, que Deus é amor, mas Deus é santo e justo. E Deus não é incoerente com aquilo que ela mesma ensina ser correto, justo e verdadeiro. Na lei está escrito que a alma que pecar, essa deve morrer. Sabe, o que acontece é que quando o homem pecou, ele morreu. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele pecou e ele então sofreu a morte. Mas não é que ele caiu morto, mas o que morreu foi aquele relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus. Eles desfrutavam da presença de Deus na sua vida. Todos os dias eles tinham aquele encontro maravilhoso com Deus. Mas quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, e Deus foi ter com eles no jardim, ele se escondeu de Deus. Sabe por quê? Algo já tinha morrido no seu coração. O que é morte? A morte é um estado de separação, de alienação de Deus. Ele não podia mais desfrutar daquela presença de Deus, ele se escondeu de Deus. E muitas vezes, ainda hoje, eu e você nos escondemos de Deus. Nós racionalizamos o pecado, nós tentamos projetar as nossas culpas nos outros e coisas assim. Assim como fez Adão quando disse: olha, a mulher que tu me deste. E a Eva falou: serpente minha. Quer dizer, todo esse mecanismo de nós nos escondermos de Deus. Nós ficamos alienados de Deus. Nós perdemos a vontade com o Pai. É por isso que realmente o homem foi expulso daquele jardim, não é? Simbolizando que tudo mudou, alguma coisa morreu. E a morte entrou para a história da humanidade por causa do nosso pecado. O que é esse pecado? A gente tem que falar de um estado que nos mantém alienados de Deus. Nós somos pecadores e Ele é santo. Nós cometemos o pecado e nós realmente merecemos a ira de Deus. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Lembra-se quando Jesus orou no Getsemane? O que ele pediu? Pai, se possível, afasta de mim o quê? Este cálice. Sabe que cálice é este? Se você olhar pelo Antigo Testamento para o Antigo Testamento, este é o cálice da ira de Deus. Jesus teria que beber o cálice da ira de Deus. Sabe? Porque Deus se ira contra o pecado e contra aquele que comete pecado. E é uma ira justa, porque Deus é santo. Agora, a ira de Deus foi descarregada na pessoa de Jesus. Ele tomou o cálice da ira de Deus, que era destinado a mim. Então, lá na cruz, Jesus estava tomando o cálice da ira de Deus. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando de um Deus que é santo e justo, e por isso ele se ira. Como é que Deus equaciona a sua santidade e a sua misericórdia e seu amor? Essa equação é resolvida na cruz do Calvário. Só podia ser lá, e só uma pessoa poderia resolver essa equação, era Jesus. E ele não se negou a expressar o amor de Deus e o seu próprio amor para conosco, dando-se por nós lá na cruz e tomando em nosso lugar o cálice da ira de Deus. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando e voltando àquela imagem, não é? Eu que sou pai, realmente, eu não sei como é que o Deus Pai conseguiu permitir e entregar o seu próprio filho
para ser o objeto da sua ira santa, para nos reconciliar novamente com Ele. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, aquele que Ele tinha de mais precioso, e deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Isto é a prova de que Deus nos ama. Sabe quando você passa por dificuldades, você diz, será que Deus me ama? Ele já provou isto. Nunca tenha dúvida de quanto Deus te ama, porque Jesus o provou lá na cruz. E sabe, Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um. Mas um dos clamores que Jesus fez lá, que talvez foi o clamor que expressou mais esta situação, é: Deus meu, por que me desamparaste? O abandono da cruz é o experimentar estar alienado da pessoa que Ele mais amava, que era uma unidade com Ele, e Ele está dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Porque Ele sentiu este abandono para realmente nos substituir nessa condição de alienados de Deus, para que nós fôssemos reconciliados e reconduzidos novamente à comunhão com Deus. Ele tomou o cálice da ira de Deus no meu lugar e no seu lugar. E Ele morreu lá na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e do meu coração e do seu coração. Isto é o que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz. E sabe, meus queridos, é por isso que nós cantamos que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que Paulo escreve em Romanos 8:39. Deus nos ama e Ele já provou isso ao enviar Jesus e entregar para que Jesus fosse aquele que morresse recebendo o cálice da ira que era destinado a mim e a ti, a todos nós, porque nós é que pecamos, não foi Jesus. E sabe, Ele nos substituiu. Ele disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Agora, como é que eu aplico isso para a igreja, para mim, para ti, que nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? Lá, indo para Coríntios também, eu queria ler convosco, 2 de Coríntios agora, capítulo 5, verso 15, e quero terminar com este versículo, para que você pense agora qual é a implicação prática da minha vida cristã. 2 Coríntios 5, 15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você já experimentou ser reconciliado com Deus e recebeu a justificação pela graça, lembre-se que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não podemos viver uma vida egocentrada, uma vida egoísta, uma vida que atende só às nossas conveniências. Nós não temos mais esse direito. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e agora devemos glorificá-lo com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa agenda, com o nosso propósito, com os nossos objetivos. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido viver de modo egoístico, não é? Porque Ele morreu para nós, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos. Ele merece a nossa consagração. Se você foi objeto do amor de Deus, deve ser o veículo deste amor a quem ainda não o experimentou. Ele morreu para que os que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe? Depois ele vai continuar dizendo assim, nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E o versículo 17, que é muito conhecido, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Devemos viver, como diz Paulo em Romanos capítulo 6, em novidade de vida. Se aquilo que Jesus Cristo fez
faz sentido para você, faz sentido para mim, isso significa que eu não devo mais viver de mim para mim mesmo, eu devo viver para Ele, porque Ele viveu e morreu por mim. Então, a minha vida só faz sentido se eu viver para Ele, para a glória dEle e para que outros possam conhecê-lo também. Nós vamos nos colocar de pé e terminar cantando aquele cântico que nós aprendemos, o primeiro cântico, que vai nos remeter para, não é, essa reflexão de Jesus ter sido o Cordeiro que se deu por nós. Não vivamos mais para nós, mas para Ele. Vou pedir para a Sininha dirigir-nos neste cântico, coloquemos-nos de pé para cantar este último cântico antes do fim deste culto.